Olá, acadêmicos! Olá, acadêmicas! Hoje, na nossa terceira aula, iremos continuar falando sobre o homicídio. E é um tema de grande importância e que com certeza irá cair na sua prova. Sei que vocês estão muitas vezes estudando cansados, chegam em casa 10, 23 horas da noite, cansado, mas esse é o caminho do guerreiro. Tem que sentar, fazer uma revisão, estude pelo menos 1 hora por dia quando você chega na sua casa, tomou um banho, jantou, estude pelo menos 1 hora. Comece com 1 hora, guerreiro. Você vai ver que vai trazer grandes resultados. Então nós estamos aqui procurando resumir um pouco essa matéria, que ela é exaustiva. Então estamos fazendo os quadros pequenos, mas sempre com apontamentos importantíssimos para a sua prova, para a sua banca examinadora. Não vamos deixar a banca examinadora pegar você de surpresa. Vamos estudar, vamos trabalhar para que você seja aprovado, para que você seja vitorioso. E com isso, tem que fazer uma pergunta. Acadêmico, acadêmica, você já ouviu falar de homicídio condicionado? Imagina no dia mais importante da sua vida, você sentado na frente da banca examinadora e vem essa pergunta. O que é homicídio condicionado? Não podemos passar por isso. E o que seria? Homicídio condicionado, na verdade, é o homicídio comum que ele está relacionado com o hediondo. Então, é um homicídio que é comum, porém considerado hediondo, porque está presente a condição de ser praticado por um grupo de extermínio. Olha que interessante. O homicídio comum, em regra, não é hediondo, hein? Marque isso que eu vou falar agora. O homicídio comum, em regra, não é hediondo. Porém, ele será hediondo quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que praticado por uma só pessoa desse grupo. Olha que interessante. Então tá aí a definição de homicídio condicionado. É o homicídio comum, que é considerado hediondo, porque ele está presente ali naquela condição de estar relacionado com um grupo de extermínio. Ou seja, é o homicídio comum, que em regra não é hediondo, porém ele será hediondo se for praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que praticado por uma só pessoa desse grupo. Então olha que interessante, né? Essa é uma questão que você deve ficar atento. E atenção, e um homicídio comum praticado por uma milícia privada? Pergunta boa, hein? Para ser aplicada ali naquela prova difícil, né? Numa prova da Ordem dos Advogados do Brasil, por uma banca examinadora. Se um homicídio comum praticado por uma milícia privada é hediondo. E você, acadêmico, o que iria responder? E você, acadêmico, o que você responderia? Essa é fácil. Não é hediondo. Não é. Milícia privada, se praticar, será um crime comum. E aí, se falar mais, fundamente a sua posição, candidato, você vai responder, por falta de previsão legal. Só podemos falar que é hediondo aquilo que o legislador diz expressamente que é hediondo, na Lei 8.072, do dia 25 de julho de 1990. Então, homicídio comum praticado por milícia não é crime hediondo, por falta de previsão legal. Somente será hediondo aquela que está naquela lista do artigo 1º da Lei 8.072, do dia 25 de julho de 1990. Show? Pegou? Esse é o nosso destaque de hoje. Eu sempre gosto de deixar um destaque para que você fique atento aos destaques. O destaque é importantíssimo, pessoal. O destaque é o que eu sempre falo. É o que a banca examinador adora perguntar para você. Então você não pode chegar na prova lá e não saber o que é um homicídio condicionado. Com isso, iremos falar agora das formas de privilégio do homicídio. Você sabia que o homicídio tem as formas de privilégio? Isso é importante, que é um tema que com certeza irá cair também na sua prova. E vamos falar então da primeira forma privilegiadora que nós conhecemos, que é a famosa motivo de relevante valor social. Motivo de relevante valor social. O que seria isso? O valor social é quando a gente, no nosso caso aqui o homicídio, o agente mata para atender interesses da coletividade.
Veja, o agente matou por um interesse coletivo. A coletividade faz parte daquele homicídio. Por quê? O agente praticou contra alguém que estava incomodando aquela coletividade, aquele bairro. Imagina um bandido perigoso que já cometeu vários crimes ali naquele bairro, naquela sociedade. Então todo mundo com medo daquele indivíduo, as mulheres com medo de sair na rua à noite, as crianças trancadas dentro de casa, e a pessoa vai lá e matou esse bandido. Estamos aqui diante de um motivo de relevante valor social. É uma forma de privilégio. A segunda privilegiadora que iremos falar é aquela de motivo de relevante valor moral. A primeira nós falamos de valor social. Aqui nós estamos falando de valor moral. A diferença está o quê? Agora o agente mata para atender um interesse particular. No primeiro, o interesse é coletivo. A sociedade tem um interesse naquilo que aconteceu. No segundo, o interesse é particular. É algo relacionado à figura personalíssima do agente que praticou o crime de homicídio. Então vamos pegar aqui o famoso caso aqui de um agente que ele mata por um sentimento. E geralmente é um sentimento do quê? De compaixão, de piedade, de misericórdia. Tem um caso muito importante, eu sempre gosto de falar, para usar aqui, né, a doutrina, fala para sempre usar como uma referência a eutanásia. A eutanásia é uma grande referência quando nós estivermos falando de motivo de relevante valor moral. E eu indico para vocês um filme que é perfeito para você nunca mais errar essa pergunta de banca examinadora. Comente sobre o motivo de relevante valor moral. Você vai falar, a eutanásia, Vossa Excelência. E aí, para você não esquecer, você vai assistir um filme que chama Menina de Ouro. Se você assistir esse filme Menina de Ouro, lá vai ter uma referência marcante demais. Que é uma cena que conta sobre uma moça que passava muita dificuldade financeira, passava fome, trabalhava num restaurante e ela ajuntava lá os restos de comida que as pessoas deixavam no prato, colocava num saquinho e botava escondido na bolsa para ela poder se alimentar à noite. Só que um dia ela conheceu uma academia de boxe e aí a sua vida se transforma. É um filme muito bacana, é uma referência muito legal. Assista Menina de Ouro, que você nunca mais vai errar motivo de relevante valor moral. Tem um sentimento envolvido, tem uma compaixão envolvida, tem um sentimento de misericórdia, de piedade. Lembrando, você sabe que nós sempre gostamos de deixar no destaque aqui, né? Imagine a uma banca examinadora perguntar: acadêmico, você sabe a diferença entre eutanásia e ortotanásia? Meu Deus, nessa hora começa a coçar a cabeça, morder a caneta. Eu falo, meu Deus, eu não vi isso. É isso que não pode acontecer, né? A banca te fazer uma pergunta e você falar, em nenhum momento eu ouvi falar dessa palavra. Que palavra difícil. Dá para Vossa Excelência repetir? Não é assim? Quando a gente não sabe, a primeira coisa que a gente faz para quem está nos questionando, dá para repetir a pergunta? Quando dá para repetir a pergunta, é porque não sabe, né? Não tem jeito. Então vamos lá. Ó. Pergunta de banca examinadora. Você sabe, acadêmico, a diferença entre eutanásia e ortotanásia? Pessoal, a eutanásia no Brasil é um ato ilícito. Você não pode cometer isso. Embora ela seja uma figura de privilégio, mas nós estamos falando aqui de privilégio. Não quer dizer que é permitido. Então a eutanásia é um ato ilícito. Já a ortotanásia é a morte certa, é a morte justa, em um momento oportuno, né, pessoal? Isso aí é feito dentro de um hospital, por médico. A pessoa está ali no estado terminal, vegetativo. Então, são coisas totalmente diferentes. Então, eutanásia é um ato ilícito, não é permitido no nosso país. Embora exista uma forma de privilégio, seria um homicídio privilegiado você cometer a eutanásia. Já a ortotanásia já é uma morte que ela é certa, é uma morte que ela é justa. Ela só é utilizada por um médico dentro de um hospital e tem um momento adequado, um momento certo para fazer isso. Naquele que já está em estado vegetativo, estado terminal. Não tem mais solução, não tem mais volta. Infelizmente, a pessoa irá perder a vida. Tá aí a diferença da eutanásia e da ortotanásia. Eita, perguntinha boa para cair na prova, hein? Pergunta de banca examinadora, pessoal. Fique atento por mais essa dica aí
do canal Mestre Paraíso, que vai com certeza em algum momento cair na sua prova e você vai falar: ah, ainda bem que eu estava lá no canal Mestre Paraíso, ainda bem que eu acionei o sininho, ainda bem que eu fui gentil com o professor, fiz a minha inscrição, indiquei para os amigos, porque nessa pergunta ninguém me pega. Pessoal, sei que vocês muitas vezes estão estudando cansados, chega do serviço todo dia, é uma batalha, mas quando você está cansado é que as coisas acontecem. Quando o aluno está ali no limite que ele fala: eu quero mudar minha vida, eu também posso chegar, eu também posso ser um advogado, eu também posso ser um promotor, eu também posso ser um juiz. E você não vai chegar nesse objetivo sem ser uma pessoa determinada. Todo dia, quando você chegar nessas condições, tome seu banho diante e fala: hoje eu vou dedicar 1 hora de estudo para o direito penal. Fazendo isso, estudando esses destaques que nós estamos passando nas nossas aulas, você com certeza será feliz ao final da sua jornada, que é difícil, mas não é impossível. Aguardo vocês na nossa próxima aula.